Olá, comunidade ICL, bem-vindo a mais uma edição do Desperta ICL, hoje comigo, César Calejon. Estou aqui substituindo nosso querido Leandro Demori. Demori está no sul do país acompanhando de perto a situação do Rio Grande do Sul. Como vocês certamente sabem, a essa altura, passando pela maior tragédia da sua história, e o Leandro Demori está em loco acompanhando a situação. Então, eu vou substituir o Demori hoje aqui no Desperta ICL com vocês, tá bom? Gente, muito bom dia, 7 horas em ponto nesse momento. Vamos acordar, trabalhar basicamente hoje nesse programa com vocês a questão da tragédia no sul do país. O país inteiro, a essa altura a comunidade internacional inteira está mobilizada ao redor desse tema. É a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul e seguramente, pelo menos em termos de complexidade, é a maior tragédia da história do Brasil. A gente ainda tenta entender quais são de fato as consequências mais amplas, como isso deve afetar o Rio Grande do Sul. As pessoas ainda têm que ser resgatadas e, ao que tudo indica, vem mais chuva por aí. Eu vou começar com vocês fazendo essa análise. Infelizmente não é o que a gente queria ouvir, mas a gente vai ter que trabalhar isso nessa edição do Desperta ICL, hoje 7 de maio, 7 horas da manhã e 2 minutos, tá bom? Vamos começar por aqui, gente, ó. A Metsu, Meteorologia, da projeção de chuva do modelo WRF, inicializado com o modelo europeu e que indicando chuva excessiva a extrema no sul gaúcho e parte da campanha, com volumes de 100 a 300 milímetros em 72 horas, das 9 horas da manhã de ontem, ou seja, segunda-feira, às 9 horas da manhã de quinta-feira, portanto, até depois de amanhã, tá bom? Então, infelizmente, existe projeção de muita chuva para essa região do sul, que deve variar entre 100 milímetros e 300 milímetros. Para quem não entende absolutamente nada de meteorologia, isso é muita água de novo, tá bom? Então, o sul deve registrar entre hoje e quinta-feira chuvas torrenciais novamente. Isso é o que está projetando a Metsu. Está aqui o mapa e aqui eles dão conta de situação continuará crítica em áreas sob enchente por muito longo período, um longo período. Metsu alerta que algumas áreas de Porto Alegre, região metropolitana e dos vales serão inabitáveis por semanas a meses. O Demori vem trabalhando com vocês essa temática, ele vem enfatizando o quão séria é essa questão, o nível do estrago e a seriedade daquilo que a gente está vendo acontecer no sul do país nesse momento. A Metsu Meteorologia alerta que o cenário crítico que se registra em Porto Alegre, na região metropolitana e em outras cidades assoladas por enchentes, seguirá com extrema gravidade por um longo período, com colapsos de serviços públicos e a manutenção de alagamentos e inundações. Adverte-se que alguns pontos de Porto Alegre e região, assim como dos vales, os mais castigados pela enchente, serão inabitáveis por semanas a meses pela destruição das moradias, da infraestrutura e o colapso dos serviços públicos essenciais que terão que ser reconstruídos. O Lula aprovou uma ajuda para a região. A gente vai trabalhar isso ainda nessa edição do Desperta ICL. Hoje é basicamente um programa temático, a gente vai falar basicamente disso. Uma ou outra coisa
dando conta do estado de saúde do Jair Bolsonaro e do Jorge Seife, o senador, que novamente teve aí os seus caminhões apreendidos com droga. Mas fora isso, a gente vai trabalhar basicamente essa questão do sul do país, tá bom? Então prossegue a publicação do Metsul. O nível do Guaíba está ainda muito perto do pico superior a 5,30 metros alcançado no fim de semana, embora a diminuição da vazão, o nível alto da Lagoa dos Patos e o grande volume de água descendo complicam o escoamento. Como eu acabei de ler para vocês, ainda existe previsão de chuva, gente, entre hoje e quinta-feira. Então, infelizmente, a situação é muito, muito complicada no Rio Grande do Sul nesse momento, tá bom? Isso já havia sido observado na grande enchente de 3,18 metros de setembro do ano passado. Tá? Ou seja, não é algo, é verdade que em termos de proporção, o evento que a gente está registrando agora é sem precedente, não é muito provavelmente, com certeza é sem precedente na história do estado. Agora, houve eventos análogos, ainda que em menor nível de volume, que já davam condição de orientar, no mínimo de orientar uma resposta muito mais adequada para o que está acontecendo no sul do país nesse momento, tá bom? O cenário se complica porque as condições meteorológicas hoje excelentes, isso era de ontem, não vão seguir assim. Na quarta, amanhã, as áreas atingidas pelas enchentes na Grande Porto Alegre e nos vales podem voltar a ter chuva, mas não será precipitação com volumes altos que venha a interferir no nível dos rios. Na quinta, o ingresso de ar frio sem forte intensidade, além de trazer um refresco, vai ser responsável por causar vento do quadrante sul no norte da Lagoa dos Patos. O efeito será representado do Guaíba, será represamento, do Guaíba, que pode apresentar alta ou mesmo ter sua queda estancada ou reduzida a cerca de um dia. Tá? A maior preocupação está nos indicativos dos modelos numéricos de que entre os dias 10 e 15 de maio haveria um novo episódio de instabilidade com risco de chuva excessiva no Rio Grande do Sul, sem os volumes do final de abril e do começo de maio, mas que podem atingir acumulados elevados. A chuva afetaria Porto Alegre e as cabeceiras dos rios que desbocam no Guaíba, está aqui o mapa, ou seja, a última atualização, que é essa aqui, que o Metsul Meteorologia publicou ontem à noite, dá conta que entre hoje e quinta-feira deve chover entre 100 e 300 milímetros nessa região sul gaúcho e parte da campanha. Muita água de novo no Rio Grande do Sul, infelizmente, tá bom? Gente, 7h08. Bom dia para você que chega agora. Desperta ICL hoje comigo, César Calejon. Leandro Demori está em loco. Não sei exatamente, parece que ele está se deslocando no Rio Grande do Sul. Nesse momento, a gente vai tentar contato com ele. Eu estou tentando falar com ele enquanto eu estou no ar com vocês aqui também. Assim que ele me responder ou mandar notícias, eu vou contextualizando. Ele entra, caso a gente consiga com uma conexão estável, com a gente daqui a pouquinho no N1, no ICL Notícias, primeira edição, e ele traz as atualizações do que ele foi capaz de apurar em loco. Ele está lá no local, no Rio Grande do Sul, tá bom? Vamos pro site do iclnoticias.com.br, só para reforçar isso que eu já dei para vocês aqui com o Metsul. Rio Grande do Sul deve ter novas tempestades essa semana. Situação de Porto Alegre pode piorar. Hoje, dia 7, chuvas ocorrerão na região sul do estado, próximo ao litoral, o que deve aumentar o volume da Lagoa dos Patos. A Folha Press
por Claudinei Queiroz. Apesar de o Rio Grande do Sul não estar perto de voltar à rotina normal, após as tempestades que deixaram 336 municípios em calamidade pública nos últimos dias, a previsão do tempo não é nada boa para a sequência do outono. Então, segundo o IMET, como eu já dei conta para vocês, existe aí um aviso de tempestade nível vermelho de grande perigo para as regiões do Chuí, Rio Grande e Pelotas. Nessa faixa, há previsão de chuva superior a 60 milímetros por hora ou maior que 100 milímetros por dia. Ventos superiores a 100 km por hora e queda de granizo. Então é importante lembrar que muitas dessas regiões serão afetadas por esses ventos e chuvas numa condição de absoluto desamparo, num cenário de terra arrasada, onde as pessoas já estão com dificuldades de se abrigar, de ter acesso à água potável, de ter acesso a todo tipo de serviço básico para fazer a manutenção da própria subsistência, tá? Então, é muito complicado o que a gente está presenciando nesse momento. Seguramente, em termos de complexidade, de logística e de dificuldade para a reconstrução, essa é a tragédia, a maior tragédia climática da história, não só do estado, mas de todo o país, tá bom? Portanto, é absolutamente fundamental que a gente colabore. Ontem, o Edu Moreira fez essa convocação aqui junto com a nossa comunidade. Isso aqui foi publicado ontem, campanha apoiada pelo ICL para alimentar vítimas, já conseguiu R$1.200.000 das cozinhas solidárias, meus amigos das cozinhas solidárias. O Demori acabou de me mandar aqui uma mensagem dizendo que ele está em Passo Fundo, indo para Lajeado. Ele deve conseguir se conectar com a gente para entrar ao vivo no N1 daqui a pouquinho, tá bom? A campanha apoiada pelo ICL para alimentar as vítimas da tragédia no sul do país já conseguiu R$1.200.000. Projeto escolhido pelo Instituto Conhecimento Liberta é da Cozinha Solidária e as doações continuam, gente. Então, por favor, vocês que nos assistem nesse momento, eu peço encarecidamente que vocês se engajem com essa campanha das cozinhas solidárias, porque isso significa comida boa e de qualidade para as pessoas que precisam de auxílio no sul do país nesse momento. Então, diz a notícia aqui do ICL, o ICL convoca sua comunidade de leitores e assinantes para apoiar uma das campanhas mais importantes de apoio às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. O Edu Moreira lançou o chamado ao vivo na primeira edição do ICL Notícias, da edição de ontem, tá, gente? Trata-se do projeto Cozinha Solidária, iniciativa já consolidada e atuante em 12 estados brasileiros e no Distrito Federal. A Cozinha Solidária é uma ação do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que leva aí comida a quem mais precisa, tá, gente? Eu já fui numa unidade deles aqui na Praça da Sé, em São Paulo. Eu fiz o lançamento do meu último livro, Esfarrapados, lá. Diga-se de passagem, o ICL bancou 100 livros, eu acho que é importante reconhecer isso. O ICL bancou 100 livros esfarrapados e a gente fez uma ação nas cozinhas solidárias. Toda a venda foi revertida para as cozinhas solidárias aqui da Praça da Sé, tá? E o ICL não anunciou isso para absolutamente ninguém. Que seja reconhecido a força e o empenho do ICL em fomentar esse tipo de iniciativa e tá junto, não só em momentos de tragédia, mas de uma forma mais ampla, apoiando todas as pessoas que se dispõem a se engajar com esse tipo de luta, tá bom? Então, gente, para apoiar
Basta entrar no site da campanha e fazer a sua contribuição. Tem um link nesse momento nos stories do meu Instagram ou fazer um Pix diretamente para o e-mail enchentes@apoia.se. Vou repetir, enchentes no plural e com CH, tá? Enchentes no plural @apoia.se. Esse projeto apoiado pelo ICL é um dos mais sérios do Brasil. Eu já fui pessoalmente, como eu disse, na Cozinha Solidária na Praça da Sé. Eu conheço as pessoas que tocam o projeto, o Anderson, um abraço para ele, inclusive. É gente extremamente séria, confiável e que vai dar um destino adequado para a doação de vocês. Eles vão transformar a doação de vocês, a cada R$5, eles organizam um prato de comida, uma marmita de comida boa, de qualidade para quem necessita. Nesse momento, esse esforço está voltado para a região sul do país. Essa iniciativa já arrecadou mais de R$1.250.000, a última atualização que eu verifiquei, e já foram feitas mais de 5.502 doações. Isso já deve estar aí chegando muito provavelmente em 5.600, 5.700 pessoas colaborando. Eu não vi aí a atualização hoje cedo, ontem à noite foi a última atualização que eu verifiquei, tá bom? Então, gente, por favor, se tem um único ponto mais importante do Desperta ICL de hoje, você que me escuta nesse momento, 7h17 do dia 7 de maio, doem, entrem no Apoia-se das Cozinhas Solidárias e doem ou façam um Pix para enchentes@apoia.se. enchentes@apoia.se. Você que está me escutando no rádio nesse momento, vai chegar no trabalho, pega o celular e faça o Pix. enchentes@apoia.se. Nada é mais importante do que isso nesse momento, tá bom? Se você pode doar R$5, você vai estar alimentando, você vai estar dando uma refeição para uma pessoa que seguramente vai estar sem casa, sem água potável, numa situação de desespero total, com a família inteira fragilizada nesse momento. Se você pode doar R$10, você vai doar 2 refeições, R$20, 4 refeições e assim sucessivamente. Por favor, eu peço encarecidamente que a nossa comunidade se engaje com essa questão que é absolutamente importante nesse momento. Gente, ainda no site do iclnoticias.com.br, como eu disse para vocês anteriormente, essa é a única pausa desse tema que a gente vai fazer nessa edição. Polícia Militar de Santa Catarina apreende 47 quilos de haxixe em empresa da família do senador Jorge Seife, do PL, o bolsonarista, o Seife, que fica falando de Deus e pátria e família o tempo todo. Essa já não é a primeira vez que encontram drogas em propriedades do senador Jorge Seife. Na outra ocasião encontraram drogas em um caminhão da família que estava atrelado à família Seife também, tá bom? Droga foi encontrada pelo serviço reservado da corporação em um galpão da JS Pescados em Itajaí. A Polícia Militar de Santa Catarina, esse é o texto do ICL Notícias que foi publicado na tarde de ontem. A Polícia Militar de Santa Catarina apreendeu 47 quilos de haxixe em uma empresa da família do senador bolsonarista Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Segundo a PM, a droga estava na JS Pescados, na cidade de Itajaí, e foi apreendida na última sexta-feira, dia 3. A informação é da colunista Maga Estopassoli, do site 48. De acordo com a colunista, o Serviço de Inteligência do 12º Batalhão da Polícia Militar de Itajaí
detectou que um homem a bordo de uma moto realizaria uma entrega de drogas. Ainda segundo a PM, o homem teria entrado na empresa JS Pescados e foi abordado logo após sair da empresa com uma sacola de papel. Na abordagem dos PMs, foram encontradas 2 embalagens plásticas com cerca de 1,9 kg de haxixe. Ao ser questionado se haveria mais droga no galpão de onde havia saído, o homem confirmou a informação, mas não sabia precisar a quantidade. Aos PMs, ele contou que foi contratado para entregar os cerca de 1,9 kg de haxixe a um motoboy. Os policiais então foram até o local indicado e encontraram 2 caixas de isopor contendo aproximadamente 47 quilos, quase 48 quilos de haxixe. E essa não é a primeira vez que uma empresa do senador Jorge Seife aparece envolvida em tráfico de drogas. Em abril de 2023, ação conjunta das Polícias Rodoviária Federal e Militar e Civil do Mato Grosso do Sul apreenderam, como eu disse anteriormente, um caminhão com 332 quilos de maconha. O veículo estava registrado no nome da JS Pescados. Após o flagrante, o motorista do veículo foi preso e relatou que buscou os entorpecentes na fronteira. Segundo a sua versão, o carregamento seria entregue em Itajaí, onde fica a sede da empresa, e o haxixe foi apreendido na última sexta-feira. Cassação, né? Então, em 30 de abril, o TSE decidiu, por 6-1, ampliar a investigação no processo que pode cassar o mandato do senador Jorge Seife por abuso de poder econômico na campanha de 2021. Tá aí ele com o Luciano Hang, o empresário Luciano Hang. É inacreditável que esse senhor siga exercendo o cargo de senador da República, porque isso desmoraliza todo o Senado Federal. Alô, Rodrigo Pacheco, é inacreditável que o Jorge Seife siga como senador da República quando existem flagrantes reiterados da empresa desse senador envolvida com tráfico de droga e posse de droga na casa das dezenas e centenas de quilos. É inacreditável que o Jorge Seife ainda seja senador da República, tá bom? Gente, então, site do ICL Notícias, vocês já sabem, tem que ser aí a fonte primária de notícias no ambiente digital para vocês. Já sabe, acordou, iclnoticias.com.br. Aqui, essa é a home do ICL Notícias, falando que Rio Grande do Sul deve ter novas tempestades essa semana, a situação de Porto Alegre pode piorar, como eu já li para vocês nessa primeira parte do Desperta. O Rio Grande do Sul registra 85 mortes e mais de 200 mil pessoas fora de casa. Esse número, infelizmente, deve crescer, gente, porque a coisa... Eu venho conversando com o Demori, eu venho conversando com a Elo Vilela, que também está em loco, é o time do ICL, cobrindo a tragédia no estado, e as pessoas me dizem que a coisa é muito pior do que parece de fato. Então, infelizmente, números de mortes, de desabrigados, deve subir drasticamente ao longo dos próximos dias. Naturalmente, esperamos que não, a gente reza para que isso não aconteça, mas os relatos são preocupantes nesse sentido, tá bom? E o Lula envia projeto para flexibilizar liberação de recursos para o Rio Grande do Sul. A gente vai ver isso a seguir também. Tá aí a capa do iclnoticias.com.br. Acessem, porque o portal, sob o comando do Chico Alves, tá uma preciosidade. Tem os colunistas, Castro Rocha, Juda Alpiva, Lindener Pareto, um time de craques absolutos aí que você não pode perder, tá bom?
Gente, a CNN dando conta aí do número de mortes subindo para 85, como eu disse, infelizmente pode ser que esse número aumente. Até aqui, essa notícia é de ontem à noite, subiu para 85 o número de pessoas mortas em decorrência das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a última semana. Segundo o relatório divulgado pela Defesa Civil, no início da tarde de ontem, dia 6, o Estado contabiliza 339 feridos e 134 desaparecidos e 85 mortos. Esses são os dados oficiais, além das mortes em que já foi comprovado haver relação com as tempestades. O governo gaúcho investiga outros 4 óbitos. O objetivo é verificar se essas pessoas morreram em decorrência das chuvas ou não. Ao todo, 385 municípios foram atingidos pelas ocorrências climáticas. Mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas em todo o estado. Dessas, 153.824 estão desalojadas e 47.676 foram para abrigos temporários. Segundo o balanço do governo do estado, ao menos 750 mil clientes da Companhia Rio-Grandense de Saneamento estão sem abastecimento de água. Isso corresponde a 26% do total de clientes. Muita gente se mobilizou. Parabéns para o Felipe Neto, que se mobilizou no sentido de mandar água potável para o Rio Grande do Sul, junto com o Matheus Gomes, se eu não me engano, é o nome do parlamentar que também está envolvido com essa causa. Entrem nas redes sociais do Felipe Neto, ele vem trabalhando isso. Se eu não me engano, ele conseguiu entregar dezenas de milhares de litros de água potável no Rio Grande do Sul nesse momento, tá bom? Há ainda cerca de 270 mil clientes sem energia elétrica, o que equivale a 8,8% do total. As chuvas que atingem o estado desde a semana passada afetaram 789 escolas em 216 municípios, mais de 273 mil estudantes foram impactados. Em relação às rodovias, o estado ainda tem 99 trechos com bloqueios totais ou parciais, tá bom? Os níveis dos rios, o Guaíba, em Porto Alegre, tem 5 metros e 28 centímetros, o Taquari, em Estrela, mais de 19 metros e meio, em Mussum, o Taquari tem mais de 9 metros e meio, o rio Caí, em Feliz, mais de 4 metros, e o rio Uruguai, em Uruguaiana, mais de 9 metros e 20 centímetros. E como eu já disse para vocês, infelizmente tem um novo alerta vermelho que foi emitido ontem, segunda-feira, dia 6. E deve afetar a região com ventos acima de 100 km por hora, granizo e chuvas variando entre 100 e 300 milímetros. Infelizmente, isso vai acertar o estado em cheio, numa condição absolutamente dantesca nesse momento, tá bom? Então, engajem-se com as doações, contribuam da maneira que vocês puderem, porque nossos irmãos gaúchos estão precisando da nossa ajuda mais do que nunca. Essa é a pior tragédia climática da história do país em termos de complexidade e de extensão e do quão difícil vai ser passar por esse momento e recuperar o estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Gente, muitos vêm se discutindo. Eu vejo, e o Demore, eu sei que vem insistindo muito com vocês também nessa questão, a politização da tragédia. Não podemos politizar a tragédia no Rio Grande do Sul. Evidentemente,
as pessoas que te dizem isso ou têm responsabilidade direta, né, no que está acontecendo, porque fragilizaram a legislação ambiental, porque passaram todo tipo de medida sem tomar cuidado no sentido de organizar um planejamento adequado para endereçar situações potenciais como essa que a gente está vivendo, ou porque tem interesse em não mexer na coisa como ela está instituída, sobretudo o agronegócio e as pessoas que servem de porta-voz, tá, pro agronegócio. Eles não querem mexer em áreas que são desmatadas, eles não querem mexer em áreas que estão sendo reservadas para o plantio de soja, eles não querem mexer em lei Candir. Tá? A lei Candir, por exemplo, é essa que isenta o ICMS dos grãos que são exportados. Em 2022, foram 56 bilhões, com B de bola, 56 bilhões que deixaram de ser arrecadado pela União para dar isenção para o agronegócio, que o agro é pop. O agronegócio leva o Brasil nas costas. É precisamente o contrário. Tá? É o Brasil que leva o agronegócio nas costas. E vocês imaginem agora o que poderia ser feito com 56 bilhões de reais que o Estado brasileiro deixou de arrecadar só com a produção de soja em um único ano, em 2022, nessa ocasião de tragédia e calamidade pública no sul do país. Então, não caiam nessa esparrela, tá bom? Todo mundo que diz, ai, não vamos politizar a questão, é porque ou tem culpa direta, responsabilidade, é um termo mais adequado, eu concordo com o Edu Moreira, ele disse isso e eu concordo. Responsabilidade direta no que está acontecendo aí, ou não querem mexer numa estrutura política, sociopolítica para todos os efeitos, que está determinada e que já favorece quem efetivamente manda nesse país, infelizmente, tá bom? Aqui eu vou para a publicação fundamental do Luciano Veleda, no Sul 21, tá bom? 7 horas e 32 minutos nesse momento. Para você que está se conectando agora, bom dia, César Calejão substituindo o Leandro Demore, que está no sul do país. Estou me comunicando diretamente com o Demore aqui via WhatsApp. Ele está em Passo Fundo, indo para Lajeado. A gente tem Heloísa Vilela em loco também no sul do país, acompanhando a tragédia que acometeu o estado do Rio Grande do Sul, e daqui a pouquinho, no ICL Notícias, primeira edição, a gente traz tanto o Elo Vilela quanto o Leandro Demore para vocês, tá bom? Gente, Luciano Veleda, do Sul 21, tragédia histórica, expõe o quanto o governo Leite ignora, do Eduardo Leite, governador do estado, ignora alertas e atropela a política ambiental. Governo desfigurou o Código Estadual do Meio Ambiente e sancionou construção de barragens em áreas de preservação, entre outras medidas. Poucos dias antes do início das chuvas que infligem ao Rio Grande do Sul a sua maior tragédia climática, a Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural, a AGAPAM, enviou ao governador Eduardo Leite, do PSDB, um ofício com o incomum título de, abre aspas, alerta ao estado do Rio Grande do Sul e ao governador do estado, seguido pelo subtítulo que dizia: registro para fins de tomada de conhecimento sobre alertas emitidos há várias décadas, fecha aspas. O documento foi entregue no último dia 26 de abril. Mas a gente não deve politizar a questão e era impossível saber que esse tipo de coisa ia acontecer, mesmo essa sendo a quarta ocasião com esse tipo de ocorrência. É verdade que essa, seguramente, a maior delas, mas essa é a quarta em um ano,
tá bom? E aí a gente tem que ouvir o senhor Pozobon, por exemplo, o prefeito de Santa Maria, e o governador do estado, Eduardo Leite, dizendo que não podemos politizar a questão, que a gente precisa agora olhar para salvar as pessoas. Ora, meus caros, isso é óbvio. Você não precisa, enquanto administrador público, salientar isso, porque é óbvio que a prioridade zero é salvar vidas, é alimentar as pessoas, é oferecer água potável para essas pessoas. Agora, é de uma cretinice e é de um cinismo inacreditável dizer que não, a gente vai olhar para a responsabilização dessas pessoas, sim. E eu conversei no N1 ontem, se eu não me engano, por exemplo, com o nosso querido Lênio Streck, e ele diz que cabe avaliar com muito cuidado o tipo de imputação de responsabilidade jurídica que as pessoas que me escutam nesse momento, do sul do país e que foram lesadas por essa tragédia, podem mover contra o poder público. Porque, infelizmente, essa é a única língua, o único idioma que essas pessoas entendem. Então, não tenha dúvida que sim, a responsabilização será efetivada, tá bom? Logo no início do ofício, seguindo aqui o texto do Luciano Veleda, no Sul 21, o ofício deixa claro o objetivo de avisar o governador de que o mundo, abre aspas, está enfrentando uma crise climática. Antes de parecer estranho que a entidade ambientalista mais antiga do Rio Grande do Sul e do Brasil se disponha a produzir um documento para informar Leite de algo amplamente discutido no planeta, o ofício revela a péssima relação do governador gaúcho com os ambientalistas do estado. Porque a relação boa do governador Leite e de vários outros governadores, eu quero deixar claro, a discussão aqui não é político-partidária, tá bom? Eu vou criticar governador do PT, eu vou criticar governador do PSOL, eu vou criticar absolutamente todos governadores, prefeitos ou figuras públicas que se conduzirem de maneira negligente considerando essa temática. Porque o resultado é trágico e o resultado implica mortes, todo tipo de prejuízo que a gente pode imaginar, tá bom? Essas pessoas não têm um bom relacionamento com instituições como a Agapan, porque eles têm um ótimo relacionamento com o agronegócio. E para o agronegócio não interessa esse tipo de coisa, tá bom? Interessa continuar desmatando para plantar soja e criar gado sem nenhum tipo de comedimento. Então o ofício revela a péssima relação do governador gaúcho com os ambientalistas do estado. No documento, a Agapan enfatiza que a crise climática é divulgada pela ciência e imprensa há várias décadas e explica que o problema tem, abre aspas, o fator antropogênico como um de seus principais ingredientes de intensificação, sem desconsiderar outros de caráter cíclico e universal que possam somar. Basicamente, o que isso quer dizer é que a atuação do homem, a ação humana, é inequivocamente o principal fator de agravamento da crise climática que a gente vive hoje no começo do século XXI. Isso é ponto pacífico, gente. Tá? Não tem... A comunidade científica internacional, 99,9% concorda que existe uma complicação nesse sentido após a primeira revolução industrial, século XVIII, e que a atuação humana é seguramente o principal fator a ser considerado quando a gente fala de mudanças climáticas. Não se deixem contaminar por bolsonaristas como esse Luiz Molion, por exemplo, que fez uma fala trágica, na qual ele diz que não existe El Niño, que o povo do sul do país poderia ficar tranquilo porque não existiria excesso de água na região, tá bom? O problema,
gente, de contestar a ciência é que a ciência é ciência por um único motivo. Ela funciona. Independentemente do que a gente possa acreditar ou deixar de acreditar, a ciência é ciência por um motivo. Ela funciona. Então você pode negar, você pode tentar omitir, mais cedo ou mais tarde a consequência vai chegar. Tá bom? Não. O parágrafo seguinte do documento expõe a distância que separa o governador, apesar do figurino de colete da Defesa Civil. Todos adoram, eles adoram, né? Não fazem planejamento, negam a ciência, fragilizam as legislações ambientais. Depois tem um problema gigante, ele vai lá, põe um coletinho da Defesa Civil e faz uma foto pro Instagram. E põe lá um tweet no Twitter dizendo: governo Lula, mande imediatamente em caixa alta, tá bom? Aí vai fazer política no Twitter o senhor Eduardo Leite, tá bom? Quando a tragédia acontece, ele põe o coletinho da Defesa Civil e os ambientalistas que há anos criticam as medidas adotadas pelo governo Leite são ignorados. Abre aspas. Nesse sentido, alertamos que a falta de atitudes para estancar e reverter processos que contribuem para o avanço da crise, a exemplo da liberação de mais venenos agrícolas, da autorização para destruir áreas de preservação permanente, da falta de uma política permanente de recuperação de matas ciliares, do incentivo anacrônico à construção de polos carboquímicos e de instalações de infraestrutura que não reconhecem os direitos das comunidades tradicionais, da falta de cuidados e ingerência dos recursos hídricos, entre outros, será motivo de proposta de ação civil pública de nossa parte. É apenas um alerta com o objetivo claro de contar com a parceria para encontrar soluções coletivas para estancar e fazer a nossa parte, enquanto o povo gaúcho, para ajudar a reverter as mudanças climáticas. No ofício, a Agapan afirma não poder mais, por princípio de precaução diante da crise climática, alertada há décadas, abre aspas, ser complacentes com governos que têm demonstrado pouca ou nenhuma sensibilidade para a situação, em especial da população mais vulnerável, que primeiro sofre e sofrerá com a ampliação do ritmo de avanços das mudanças climáticas. Ou seja, gente, não se trata de politizar a questão é política. Aliás, toda questão social é política. A gente pode debater, a gente pode lançar luz e refletir criticamente acerca do tema, é o que a gente procura fazer no ICL, ou você pode escamotear a questão. Ou você pode simplesmente dizer: não, a gente não tem que mudar absolutamente nada, isso é uma mudança natural do planeta, vamos continuar desmatando indiscriminadamente para plantar soja e criar gado, e seja o que Deus quiser. E quando der problema, a gente faz um tweet e põe o coletezinho da Defesa Civil, dizendo que, infelizmente, a gente não pode contrariar os interesses do todo-poderoso agronegócio e das pessoas que o defendem. Tá bom? Então, essa é a notícia aí do Sul 21, que vem fazendo um trabalho muito bom. Tem essa outra notícia que eu trago para vocês também, que é água de fontes alternativas não é potável. Alerta Vigilância em Saúde de Porto Alegre. A água recolhida das fontes, no entanto, pode ser usada para limpeza e para descarga de vaso sanitário, mas atenção, ela não é potável, tá? O consumo de águas de fontes públicas não é indicado, pois esta água não é potável. O alerta é da Diretoria de Vigilância em Saúde. Todas as fontes de Porto Alegre são monitoradas mensalmente e apresentam presença de coliformes fecais e ou da bactéria Escherichia coli, presente no intestino de animais e humanos. Então vocês imaginam agora, com esse nível de
alagamento, ratos, baratas, animais mortos. Vocês imaginam o estado de coisa que a gente não vai ter determinado em Porto Alegre e em mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul. Daí a importância de apoiar iniciativas que dê conta de entregar água potável para o povo gaúcho e comida de qualidade. Nada é mais importante do que isso nesse momento. Por isso eu já trabalhei com vocês aqui a iniciativa que o ICL está apoiando das cozinhas solidárias e também citei a iniciativa que o Felipe Neto organizou com o parlamentar, o Matheus Gomes, para levar dezenas de milhares de litros de água potável para a região. Se você está me escutando nesse momento, nada é mais importante do que isso nesse momento. Se engaje com a doação, se engaje com um projeto que vise levar água potável e comida de qualidade para o povo gaúcho nesse momento. Tá aí feito o aviso da Vigilância em Saúde de Porto Alegre. Água de fontes alternativas não é potável, tá bom? Gente, vamos para o G1. Guilherme Mazui e Pedro Henrique Gomes. Lula, isso foi publicado há 10 horas. Ó, atualizado há 10 horas, perdão. Lula anuncia decreto legislativo para reconhecer calamidade e dar celeridade ao repasse de verbas para o Sul. Deixa eu ver se eu separei outra notícia dessa que já tem essa atualização. Porto Alegre, não. É isso. Lula anuncia decreto legislativo para dar celeridade aos repasses de verbas para o Rio Grande do Sul. Decreto que precisa de aval do Congresso, reconhece calamidade pública somente no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, essa audiência no decreto no Congresso já aconteceu em caráter simbólico e isso já passou. Caso seja aprovado, já foi aprovado, União poderá fazer gastos para o Rio Grande do Sul fora da meta fiscal. O presidente Lula anunciou ontem um projeto de decreto legislativo para reconhecer estado de calamidade no Rio Grande do Sul e acelerar o repasse de verbas para o estado. Assolado pelas fortes chuvas, depois de mais de uma semana, tempestades, o Rio Grande do Sul lida com transbordamento de rios, alagamento de cidades, destruição de partes de rodovias. Até ontem, mais de 80, esse número já está em 85, eu atualizei aqui para vocês, o texto do decreto enviado por Lula, que terá que ser aprovado na Câmara e Senado, reconhece, abre aspas, a ocorrência do estado de calamidade pública em parte do território nacional para atendimento às consequências derivadas de eventos climáticos no estado do Rio Grande do Sul. Pela proposta, a União fica autorizada a fazer despesas e renúncias fiscais em favor do Rio Grande do Sul, sem precisar cumprir regras sobre limite de gastos. Além disso, flexibiliza regras para a contratação de serviços e compra de produtos por parte do poder público. O Lula assinou o ato durante uma reunião no Palácio do Planalto para discutir o socorro ao Rio Grande do Sul. Estavam presentes também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o vice-presidente do STF, Edson Fachin, e ministros do governo, abre aspas, por presidente da República. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas e facilitar naquilo que a gente puder facilitar. Obviamente que dentro da lei, a vida do povo gaúcho. Quando eu vou assinar aqui a mensagem, e esse é o primeiro de um grande número de atos que nós vamos fazer em benefício dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, tá bom? Então vamos acompanhar isso, é óbvio que tem a questão da meta fiscal, mas não cabe falar em austeridade fiscal quando nossos irmãos e irmãs gaúchos estão padecendo com esse nível de sofrimento
que a gente está registrando nessa ocasião, tá bom? Gente, UOL, Guilherme Tagiaroli, 10 dias debaixo d'água, até quando vão as enchentes no Rio Grande do Sul? As fortes chuvas no Rio Grande do Sul causaram um cenário de calamidade nas cidades gaúchas, apesar de a chuva ter acalmado no início da semana, a previsão não é boa, como eu salientei para vocês, a gente pode ter novas precipitações com muita chuva daqui até quinta-feira. Boa parte do Rio Grande do Sul amanheceu ontem sem chuva, a coisa deve apertar entre hoje e amanhã, e o fim da chuva em definitivo só deve ocorrer no início da próxima semana ainda, segundo a meteorologista Josélia Pegorim, da Clima Tempo. Essa é a notícia que traz o Guilherme Tagiaroli via UOL. Quando começa a baixar a água? No Vale do Taquari, no centro do estado e na Serra, os níveis de água começam a cair. Mas as cidades do eixo da BR-116, de Campo Bom até Canoas, devem seguir alagadas. O Rio dos Sinos começou a recuar na região do Vale dos Sinos, mas deve seguir alto, segundo a Metsul. A região mais grave é da Grande Porto Alegre, que pode ficar até 10 dias sob água. E isso é muito complicado porque enquanto a cidade estiver alagada, gente, eles não conseguem ligar principalmente as bombas para oferecer água potável para a população. Então você tem uma imensa população que vai precisar de toda sorte de coisas, considerando água potável, considerando comida de qualidade, considerando energia elétrica, enfim. É absolutamente dantesca a situação nesse momento. 10 dias é uma eternidade, tá? Nesse contexto aí. Então, a região mais grave é a da Grande Porto Alegre, que pode ficar até 10 dias sob a água, segundo uma previsão feita pelos professores Fernando Fran e Rodrigo Paiva, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Em Canoas, o prefeito falou em 60 dias para a água baixar, gente. Vocês imaginam o que são 2 meses de alagamento para a água baixar, e que aí depois vai ter que lidar com todo tipo de inseto, animal morto, doença, para então começar a fazer a limpeza da municipalidade e reestabelecer os serviços básicos, tá? Para atender a população. Então, é muito sério, é muito grave o que está acontecendo e vamos acompanhar de perto porque a coisa tá feia, tá muito complicado, tá? Gente, Felipe Pereira, ainda do UOL, né? Veja por que principalmente prefeitos e o governador não querem politizar a questão. Eu já disse para vocês, política, a questão é, inequivocamente, tudo o que aconteça na seara social tem uma dimensão política. Você pode explorar criticamente, você pode explorar de forma oportunista, ou você pode escamotear. Eu vejo que enquanto comunicador, o meu trabalho, a minha função é lançar luz de forma crítica ao que está acontecendo. No sentido de responsabilizar, sim, os administradores públicos que foram negligentes, mas principalmente para que isso não volte a acontecer de forma a pegar o Estado desprevenido. A gente não pode ter governadores e prefeitos e senadores que negam a emergência climática e que seguem defendendo um modelo pautado única e exclusivamente pelo agronegócio. Porque daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses vai acontecer de novo. E essas pessoas vão seguir alegando o quê? Ah, não, é um evento atípico, uma catástrofe imprevisível.
e a gente não tinha como saber que isso ia acontecer, vamos fazer um tweet e colocar o coletinho da Defesa Civil para dar entrevista, porque isso basta. Meus caros, se esse for o caso, a gente não precisa de prefeito, a gente não precisa de governador. Para fazer tweet na rede social e para dar entrevista com o colete da Defesa Civil, muito obrigado. A gente precisa de gestores que sejam capazes de organizar planejamentos robustos, que tenham aptidão para exercer cargos na vida pública, para lacração, para fazer pânico moral, para fazer populismo penal e para usar o dogma religioso. Muito obrigado, a gente não precisa de absolutamente nada nesse sentido. A gente precisa de gente que saiba exercer as suas respectivas funções na vida pública e seja capaz de trabalhar com seriedade para, no mínimo, mitigar esse tipo de ocorrência que a gente está vendo agora no sul do país, tá bom? Porto Alegre não investiu um centavo em prevenção contra enchentes em 2023. Olha como é que está a cidade agora. Texto do Felipe Pereira, do UOL. Foi publicado hoje, 4 horas da manhã. A Prefeitura de Porto Alegre não investiu um centavo de real sequer em prevenção a enchentes em 2023. A situação ocorre mesmo com o departamento que cuida da área tendo lucro de 428 milhões e 900 mil reais em caixa. Procurada a assessoria do prefeito Sebastião Melo, do MDB, não se manifestou. É óbvio que o Sebastião Melo não quer politizar a questão. É óbvio que ele não quer trabalhar essa temática sob o prisma do pensamento crítico que eu estou salientando aqui para vocês e que essa matéria do Felipe Pereira denota. Ele prefere que a população acredite que isso é um evento climático que não pode ser evitado, que não tem absolutamente nada que o poder público pudesse fazer e que, portanto, não cabe nenhum tipo de responsabilidade. Agora, a prefeitura não investiu um único real, senhor prefeito. Um único real. Olha como a cidade... O senhor está fazendo o quê? Está brincando de ser prefeito? Em meio a um mundo que enfrenta uma mudança climática e que tem uma comunidade científica internacional que vem ressaltando isso por décadas. Um evento análogo, ainda que em menor escala, ocorreu há alguns meses. Em setembro de 2023 isso também já aconteceu. Naquele ano o senhor não investe nada. Bom, aí é lamentável. O que aconteceu? Até chegar a zero, a nenhum investimento, o investimento para a prevenção a enchentes caiu 2 anos seguidos em Porto Alegre. O orçamento tem um item chamado Melhoria no Sistema Contra Cheias, que recebeu 0 recurso ano passado. Em 2021, foi 1.700.000 reais. Em 2022, 141 mil reais. E ano passado, 0. Não investiu. Eu não consigo expressar com palavra para vocês o meu nível de indignação ao ter que dar essa notícia para vocês. Aí é lógico, Sebastião Melo não vai querer politizar a questão. O senhor Pozobon, prefeito de Santa Maria, não vai querer politizar a questão. Veja por quê que eles não querem politizar a questão, tá bom? De 513 deputados, só uma destinou verba de emenda às mudanças climáticas. Essa notícia é da Carolina Nogueira, também do UOL. Apenas a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, indicou recursos para ações relacionadas à mudança do clima no Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática desde o início de 2021. Tá bom? Gente, é isso. É muito sério o que está em jogo. A questão é extremamente política e a gente vai trabalhar isso ao longo dos próximos dias e semanas, porque a população precisa saber que ela pode e deve agir
no sentido de responsabilizar juridicamente os seus respectivos gestores, prefeito, governador. Isso não pode passar incólume sob a pretensa desculpa de que é um evento climático atípico, não existia nada que a gente pudesse fazer, não cabe discutir responsabilidade. A gente vai, seguramente, já estamos priorizando o resgate e o atendimento às vítimas que precisam de comida e água potável de qualidade, mas uma coisa não exclui a outra. Essas pessoas precisam responder na medida da lei por que, por exemplo, Porto Alegre não destinou absolutamente nada durante o ano de 2023 para a prevenção de enchentes, tá bom? A gente vai continuar trabalhando essa temática agora no ICL Notícias, primeira edição, no N1. A gente vai conectar com o Leandro Demore também, que está em trânsito, não sei se ele já chegou em Lajeado, e ele traz notícias in loco para a gente avaliar a situação do que está acontecendo no Rio Grande do Sul nesse momento, tá bom? O Desperta ICL fica por aqui, um beijo grande, bom dia para vocês e até já. Tchau, tchau. Dia 9 de maio eu vou dar uma aula muito especial e eu queria que você anotasse na agenda, porque é uma aula gratuita e aberta para todo mundo. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos e necessários para você que não entende nada desse mundo, poder começar essa sua caminhada investindo, guardando algum dinheiro e poder construir patrimônio ao longo do tempo. Repito, com segurança e rentabilidade. Para você se inscrever é muito simples, é só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo e poder participar. Chame seus amigos e amigas para participar também, ninguém pode perder uma aula dessa. Eu sei que é uma preocupação de todo mundo e essa aula é a solução. No Em Detalhes de hoje, a gente fala sobre as fortes chuvas no Rio Grande do Sul, os extremos climáticos e como tudo isso está ligado ao aquecimento global. Eu converso com o cientista climático Carlos Nobre. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias primeira edição. Te espero lá.